aqui é mais uma live do crescimento espiritual. E nesta noite nós temos um tema muito polêmico. Nós vamos estar falando sobre Maria. Nós vamos estar quebrando algumas crenças limitantes nesta noite. A verdade, ela precisa ser dita. A verdade, ela precisa ser pregada. E nesta noite eu estou aqui com meu amigo, pastor Roberto Wagner. Roberto, boa noite. Deus abençoe sua vida, graça e paz. Como o senhor está, senhor Roberto? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, ainda mais hoje falar da palavra de Deus é coisa maravilhosa, coisa que eu gosto muito, de estar mostrando, ensinando realmente sobre a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. Então nós estamos aqui hoje com esse tema, que talvez seja um pouco polêmico, mas a gente tem que estar falando, porque a palavra tem que ser pregada, ministrada verdadeiramente como ela é, como Deus determinou para cada um de nós. Esta live nós vamos estar esclarecendo algumas perguntas que vêm se reverberado ao longo dos anos. A primeira é: Maria é virgem perpétua? A segunda: Maria teve filhos, Roberto? Eu não conheci Maria, né? Então não posso estar falando. Mas a gente vê as pessoas estar falando, uns falam que ela teve, foi virgem o tempo todo, outros falam que não. Mas não importa o que eu e você estamos falando. Nós vamos estar falando dentro da palavra de Deus. E nós vamos estar usando a Bíblia, realmente a Bíblia católica. É uma das versões Aqui, ó, a mais versão usada. Ave Maria. É de 2008. Essa é a última versão dela, né? Essa que eu tenho aqui, né? Deixa eu ver só. 2000, Claretiana, edição Claretiana de 2008. Então nós vamos estar baseando tudo dentro da palavra de Deus. Então o que está aqui realmente que nós vamos estar falando. Não importa o que uma pessoa fala, se teve, se não teve, se isso, aquilo. Não, isso não importa. O importante é o que está aqui. Aqui está a palavra de Deus, aqui está a verdade. Então nós vamos estar trazendo isso aqui. Não importa a doutrina que fale contrário quanto a isso. E entenda uma coisa, meus queridos. O nosso intuito aqui não é atacar a Igreja Católica, não é atacar os católicos. É simplesmente trazer a verdade. Assim como todo sistema religioso, há doutrinas ensinadas erradas, Roberto. Vamos falar que no nosso meio evangélico também tem doutrinas. O judaísmo não teve? O judaísmo a gente vê não teve. Na palavra. Todas. Jesus teve que confrontar eles. O nosso intuito aqui não é falar mal. O nosso intuito aqui é esclarecer, tirar dúvidas. Porque nós não podemos ficar em dúvidas. E nós vamos usar a Bíblia católica. Tudo que vai ser falado aqui, os versículos, tudo que nós vamos estar citando aqui, é dentro da Bíblia católica. Roberto, é um tema polêmico. Com certeza. É um tema muito polêmico. E nós dois oramos muito a Deus, pedimos direção a Deus, Roberto. Se era de fato para a gente estar fazendo isso ou não, né? Isso. E Deus nos confirmou, Deus nos orientou, e nós estamos aqui nessa noite, Roberto. A verdade, ela precisa ser dita. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra de Cristo está aqui. Então aqui vai nos dar a salvação, vai nos dar entendimento. E nós estamos gravando essa live aqui, direto da igreja Comunidade Evangélica Vinha, do meu amigo pastor Vladimir Henrique. Desde já quero agradecer a ele que cedeu esse espaço aqui para a gente estar gravando esta live. Está falando um pouco da palavra de Deus que a gente gosta, né, Roberto? Eu amo falar da palavra de Deus. E a verdade que Jesus disse aqui não é sobre um dogma, não é só uma doutrina, uma liturgia. A verdade que ele está falando aqui é sobre ele. Porque ele é a palavra, ele é a verdade. Ele é a palavra. E o que Jesus... Como Jesus tratava Maria, Roberto? Pelo que a gente vê nas Escrituras, eu já li a Escritura 4 vezes, completa. Agora estou focado só no Novo Testamento, lendo ali. Em nenhuma parte
vamos dizer assim, por enquanto, ele a chamava de mãe, ele sempre falava mulher, como no casamento, ele falou, mulher, o que tem eu contigo? E na Bíblia Católica, no versículo do Salmo 69, há uma divergência entre as próprias Bíblias católicas, a CNBB, a Jerusalém e a de Ave Maria. Então, ali tem uma divergência, porque né, quando fala do versículo 7 em diante, até o 32, se não me fala a memória, que é o salmo completo, quando chega no 7, a Bíblia Ave Maria corta daí para frente, porque os estudiosos mostram que ali Jesus foi a hora que ele chamou Maria de mãe, que tinha saudade da mãe e dos irmãos. Então, na versão CNBB Jerusalém, que é a mais próxima realmente dos escritos, dos pergaminhos, lá consta conforme a Bíblia evangélica. Mas a Bíblia Ave Maria cortou. Então, a lei nos mostra claramente que os estudiosos estavam corretos quando diz isso, que aquela parte ali fala realmente de Jesus. Ele cita, tenho saudade da minha mãe e dos meus irmãos. Realmente tinha saudade, porque não ficava com eles. Ele esteve aí fazendo a obra. Então, sim, isso é importante. Ô, Roberto, em 1287 depois de Cristo, foi proibida a leitura das escrituras sagradas aos leigos, ao povo, pelo Conselho do Vaticano. Isso contraria a ordem de Jesus, de que ela seja lida por todas. Por todos. Jesus quer que todos conheçam a verdade. E por que a Igreja Católica proibiu a leitura da palavra? Roberto, a palavra de Deus, ela nos diz lá em João capítulo 5, 39, o quê? Sim. Examinar as escrituras. Porque nela está a verdade. Porque nela contém a verdade, né, da vida eterna. E elas testificam de mim. Então vamos ver aqui, como está realmente, eu estou pegando a melhor tradução, o melhor entendimento de cada versículo que ele está falando. Então essa, que eu achei o entendimento mais fácil de ser compreendido aqui, eu estou usando a Bíblia CNBB, que diz o seguinte, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, tá vendo? Porque proibir a gente ler, se Jesus mesmo já está nos ordenando, leia a Escritura Sagrada. Mesmo que às vezes você não tenha um entendimento na hora, mas entregue seu coração a Cristo, Ele vai te dar entendimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não ouvir homens. Sejamos como os berianos, quando eles iam ao templo, ao sábado, para ouvir a palavra, eles não colocavam fé no que estavam ouvindo ali. Eles chegavam em casa, ia pegar a escritura, para ver se o que foi falado estava em conformidade com a escritura sagrada. Aí sim eles acreditavam. Então nós também temos que fazer isso, não podemos dar crédito ao padre, não podemos dar crédito ao pastor, mesmo seja um teólogo famoso, não. Busque na Escritura para saber se o que ele está falando está dentro da Escritura Sagrada. Isso que é importante. Roberto, então vamos lá. Maria, ela foi considerada virgem pela Igreja Católica em 649 pelo Papa São Martinho I no Concílio de Latrão. Só que eles defendem a tese que Maria é virgem desde o surgimento da igreja, desde os primórdios, desde os discípulos, dos apóstolos que tiveram com Jesus. Agora me responde uma coisa, Roberto. Por que a Igreja Católica só decidiu aceitar como doutrina da igreja quase 700 anos depois? É uma coisa difícil de explicar realmente por que disso. Porque, como a igreja mostra isso, que é Deus no princípio, com os padres ali, mas a Igreja Católica, se não me falha a memória, ela foi criada em 325, 300 alguma coisa, não sei se é mas 325 ela foi criada.
Então, por que em 325 não entrou essa doutrina dela? E foi esperar quase 700 anos para determinar isso. Apesar de que, nós vamos ver dentro da Escritura Sagrada que isso não procede. Mas quando foi criada a igreja, tinha que sair todas as normas. E não depois. Então, vão se colocando alguns dogmas com o passar dos anos, como já tem muitos aí de os dogmas na Igreja Católica. Cada ano foi criada uma coisa. E nesse concílio, o Papa Martinho, ele deixa bem claro, chamando Maria, Mãe de Deus e sempre virgem. Mas a questão, Roberto, da virgindade perpétua de Maria, é isso que nós queremos falar aqui nesta noite. Roberto, Maria é uma virgem perpétua? Pelo que as pessoas falam, como eu falei antes, alguns falam que sim, outros falam que não. Mas a palavra de Deus, nós estamos aqui com a Bíblia suas, vai nos mostrar que não. Então não sou eu que vou determinar, não sou eu que vou dar a sentença final, vamos falar assim, né? É essa palavra aqui que vai mostrar isso. Então, o mal que tem, as pessoas não leem a Escritura Sagrada. Não falo só os católicos, não. Tem evangélicos também, se você perguntar, nunca leu a palavra de Deus completa. Então, isso é um problema. Fica fácil de ser enganado, de mostrar o que, vamos falar, mostrar o que eu quero para você. Então, tem que ler, confrontar com o que está aqui para ver se é verdade. E eu gosto de usar muito Isaías 8:20. 8:20. Aqui é a versão que eu peguei também, a melhor tradução, foi a da CNBB, que diz o seguinte, Isaías: olhai então a instrução, olhai os documentos, e se o que disserem não estiver de acordo com o que está aqui, para eles não haverá mais amanhecer. Aqui o amanhecer seria luz, claridade. Então, se o que está sendo falado, se não estiver aqui, não é verdade. Isso, a própria palavra aqui já nos fala sobre isso. Então, busque realmente dentro da palavra de Deus. E um outro negócio que eu já coloco como um alerta também. Tome muito cuidado com isso. Como eu falei em Isaías 8:20, que fala, se não estiver conforme a palavra de Deus, não é verdade. É engano. A palavra já fala de criação vai surgir falsos profetas. Sim. Mas eu quero usar aqui em Apocalipse, que é um alerta. Deus já nos alerta para isso. Tome muito cuidado. Vou estar lendo aqui. E essa aqui, deixa eu ver qual foi a versão. Essa aqui eu esqueci, não anotei a versão aqui, mas só usei versículos da Igreja Católica mesmo. Apocalipse 22:18, que diz o seguinte: para todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa a essa palavra, Deus acrescentará as que estão no livro. Vai até o... Perdão, bolei aqui, só está voltando aqui. Para todo o que ouve as palavras de profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. Se acrescentar. E 19 diz o seguinte: se alguém retirar algo da palavra do livro dessa profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e a da cidade santa, que se encontra descrita neste livro. Então, tome muito cuidado. Aqui em Apocalipse já nos fala, se acrescentar ou tirar alguma coisa, nós estamos perdendo. Então, tome muito cuidado. Volto a falar. Leia a Escritura Sagrada. Roberto, para a gente estar falando desse assunto, nós vamos buscar 3 pontos de análise. As Sagradas Escrituras, a medicina e se ela foi fiel ao seu marido. Segundo a tradição católica, de acordo com o padre Ica, ele fala que o Espírito Santo deixou Maria grávida. Sendo assim, ela
Sendo assim, ele marido dela. Fala se ela teve sexo com José e que afirma que isso seria adultério. Mas aqui, vamos segundo a tradução, de acordo com o que eles falam. O Espírito Santo é o marido de Maria. E Maria foi casada com José. Ah, meio esquisito, né? É uma coisa que não tem anexo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa física? Nesse caso aqui, como foi falado aqui, realmente consta, o Espírito Santo deixou Maria grávida. Ele engravidou, a palavra nos mostra isso, mas não achamos em nenhuma parte da Escritura Sagrada falando que ele é marido de Maria. Em nenhuma parte nós achamos isso. Na Escritura, você acha quem que é marido de Maria? Eu não acho nada, eu não posso falar nada, eu tenho que ver o que está aqui. Aqui fala José, marido de Maria. Não, mas o Espírito Santo também está aqui, não está não? Tá, mas ele veio... Não, fala que ele é marido aqui também, não fala não? Não, aí não. Isso é enganação. Então aqui Fala- já caiu por terra. Fala que ele trouxe Que ela foi Jesus concebida Foi envolvida, pelo, né? pelo Espírito Santo. Porque Maria, nós evangélicos, não temos nada contra Maria. Foi uma mulher maravilhosa, pecadora, que todos, a palavra fala que todos pecaram. Foi uma mulher, foi escolhida por Deus. Então, por que nós vamos falar contra, vamos ser contra ela nessa situação? Não vamos. Só não adoramos. Nós adoramos somente a Deus, o que diz a palavra. Então, Maria foi uma mulher escolhida. Ela tinha pecado também. Mas Deus a escolheu. Por quê? Isso não é o que consta na palavra de Deus. É o meu entendimento do passado, só para ter um entendimento melhor. Porque os judeus, eles não creram em Jesus, mesmo ele ter vindo nascido de uma mulher, que é o parto normal, teve a gravidez, teve aquele período todo. Imagina se Deus mandasse Jesus descer aqui à Terra, já com seus 30 anos para fazer a obra. Aí que eles não iam acreditar mesmo. Então Maria foi uma mulher escolhida para essa finalidade. Seja o processo natural, a mulher engravidar, dar à luz, o filho crescer e chegar a hora de fazer o trabalho no nosso modo. Mas Jesus veio fazer a obra de Deus na idade normal. Então é por isso que Maria foi escolhida. Eu não vejo nenhum outro motivo para isso. Porque Jesus precisava da mulher. Deus precisava da mulher para trazer Jesus. Talvez seja a melhor que existia naquela época. Não podemos falar porque Deus é que escolheu. Mas a palavra diz, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não achamos lugar nenhum que diz, exceto Maria. Verdade. Então, é o seguinte, Maria era esposa do Espírito Santo e casada com o homem. Ainda diz que o casamento de Maria era de fachada. Não encontramos na palavra de Deus nenhum versículo que diz que José não podia tocar em Maria. A Igreja Católica, né, afirma que tem isso na palavra. Mas o problema da Igreja Católica é isso. Ela fala, mas ela não mostra. Nós estamos falando e mostrando o que está aqui. Como eu falei antes, se você não deve acreditar em mim e no Mateus aqui. O que nós estamos falando, busque a sua Bíblia. Busque para ver se está conforme o que nós estamos falando mesmo. Isso é que é importante. E nós estamos usando todos os versículos aqui. Não importa qual a versão da Igreja Católica, nós estamos usando dela, porque se usar a nossa, vocês vão falar que está distorcida, como os padres falam. Mas nós estamos usando o que está na palavra da Bíblia Católica, para não haja nenhuma distorção. Roberto, então para a gente deixar bem claro aqui, então José casou com Maria e não poderia ter nada com ela. Que casamento é esse? O intuito do casamento é justamente para você casar, para você ter o quê? Relação sexual. Deus não mandou crescer e multiplicar, é ter no casamento e multiplicar, ter filhos. Se não houve, vai contra a palavra de Deus. Eu esqueci a passagem agora, onde é que fala do Paulo falando
que não pode haver o jejum entre o casal. Estamos aqui casados, nós temos que fazer um acordo entre a gente, por um período curto, Não por muito tempo. para a oração, para que não podemos ser atentados. Então, Maria e José não passou esse período todo. A gente vê José pelo menos até 12 anos de Jesus vivo, porque eles foram ao templo, Jesus estava lá pregando a palavra. Então José estava vivo naquela época. Sim. Se passou 12 anos sem ter relação nenhuma, todos os dois pecaram. Então Maria também é pecadora. Se ela não nasceu com pecado original, como a igreja católica fala, ela pecou nessa hora. Então, José casou com a Maria só para vigiar e proteger ela? Que lógica teria? Que casamento? Lógica é essa no casamento? Não justifiquei, não acha passagem na Bíblia sobre isso. E a palavra que a gente vê, fala que ela conheceu. José a conheceu depois de Jesus ter nascido. Então, conhecer aqui não é como eu estou aqui com o Mateus, eu conheci o Mateus, nós temos amizade, não é isso. Conhecer ela ali é sobre isso. Inclusive, na própria Bíblia católica, está igual como a nossa também. Não sei se você já leu sobre Ana, que foi ao templo, orou, Deus aceitou o pedido dela de ter um filho. Quando chegaram em casa, fala Jesus, perdão, o marido dela conheceu ela, teve relação com ela e Deus abençoou, veio Ismael. Então, conhecer não é como essa enganação da Igreja Católica fala sobre isso. É realmente o ato sexual. Então agora vamos entrar aqui na medicina. Para não ser considerada virgem, a mulher tem que ter o ímen rompido, certo, Roberto? Isso, todos nós sabemos disso. Isso Mas é a medicina diz que existem ímãs complacentes. Ímãs que mesmo tendo a penetração, ele não se rompe tão facilmente porque ele é elástico, é uma membrana elástica. Ele custa se romper. Então tá, se tem a tese aqui, Maria é uma virgem perpétua. Sim, até o nascimento de Jesus, Roberto, ela é virgem. Porque não teve o rompimento do ímen dela. Isso. Agora, Roberto, segundo as histórias, segundo a ciência, segundo a medicina, naquela época não tinha o parto de cesárea. Para Maria continuar virgem, ela tinha de ter um parto de cesárea. Só que naquela época de Maria, considerado por Roma, Roberto, só teriam uma cesárea, não era chamada de cesárea, caso a mulher tivesse morta, eles abriam a barriga para salvar. Cortava de qualquer jeito. Cortava para salvar a criança. Isso era ordem de Roma na época. Aí Jesus, ele nasceu aonde? Você deixa claro para a gente na palavra de Deus. Foi num estaleiro, né? No estaleiro. Ali onde que... Porque não tinha lugar de ficar. Agora você vê como Jesus foi tão humilde. Maria, José foi tão humilde, onde é que ficaram? Aí agora eu te pergunto, Roberto. Naquela época ali, só estava José e Maria. Ela deu à luz. Aqui não relata parteira, não relata nada. José era um obstetra? Pelo entendimento da Igreja Católica, deve ter sido. Ele fez uma cesárea sem existir ainda naquela época. O que existia era a pessoa morta, para que pudesse salvar a criança. Então ali cortava-se de qualquer jeito. Não importava se afetar um órgão ou não. O importante é cortar e tirar a criança viva. Então, pelo que está aqui falando sobre isso, a Igreja Católica nos afirma que ele era obstetra, um médico obstetra para conseguir fazer um negócio desse. Porque Maria não morreu, ela sobreviveu, ela acompanhou Jesus muito tempo. Então, ele era um médico obstetra para fazer isso. Então, aqui podemos, ela teve um parto normal. Para a pessoa que tem esse ímen complacente, ele só se rompe no parto. Isso que diz a medicina. A medicina. E nós cremos na medicina porque a medicina estudou para isso. Então, quando Maria teve um parto ali,
quando a cabeça de Jesus começou a sair, ela teve o rompimento do ímã. Com certeza. Mesmo que fosse elástico, mas a cabeça da criança é muito grande. Muito Para grande. romper. E rompe. Segundo a Sim. medicina. E nós sabemos que a mulher deixa de ser virgem quando ela perde o ímã. Mesmo que não haja penetração. Por que os médicos hoje está mais avançado, né, tomam um cuidado maior? Quando a gente leva uma filha da gente ao médico, ela está nova, se precisa examinar ali naquela região, ela toma muito cuidado para que não faça nada errado, que possa romper. Porque se romper, mesmo que não houve penetração, ela não é virgem mais. Isso é decretado. Então... É um assunto tão complexo, né, Roberto? Tem mulheres, talvez, quando era menina, caiu um tombo. E aquele tombo ali pode ter levado ao rompimento do ímã. Não teve bateu ali, no local. Bateu no local, machucou alguma coisa. Houve o rompimento do ímã. A medicina deixa claro que Maria deixou de ser virgem quando Jesus nasceu, Roberto, certo? Com certeza. Com certeza. Isso não podemos estar negando. Nós não temos conhecimento de nada sobre isso. A medicina já afirmou. E pelo não conhecer nada, nós sabemos que não tem condições a mulher. Olha o tamanho da cabeça de uma criança, não tem como. Mesmo que seja uma coisa natural, aquilo vai romper. E o que é na época do casamento judaico, até hoje a gente vê muito isso, somente os judeus. Se no ato sexual, quando casasse, se a mulher não fosse virgem, não houvesse aquele sangramento, aquele rompimento, o marido poderia deixá-la, devolver ela para os pais. Era vergonha. Então, na própria palavra a gente vê sobre isso, que tem que ter esse rompimento. Então é a hora que rompe um ímã. Se acontecesse, na palavra não tem sobre isso, mas se acontecesse, pegasse alguma que não tivesse isso, ele devolvia para o pai, o que é falado nos estudos, devolvia para o pai, falando que ela não era virgem mais. Não importa se teve relação ou não, era falado que não era mais, porque não teve o sangramento na hora do contato sexual. Roberto, a palavra diz em Mateus capítulo 1, versículo 25: contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Coabitou. O que vocês entendem por isso? Não é um ato sexual? Porque negar, falar que não houve? Aqui fala até Jesus nasceu. Então, se falasse que não teve, não coabitou com ela, pronto. Não teve em nenhum momento. Mas aqui deixa claro, até Jesus nascer. Até Jesus nascer, de fato, ela era virgem. Nós não podemos questionar isso. Não. Ela engravidou pela obra do Espírito Santo, mas não teve nenhum toque nenhum. Então, ali, até aquele momento, a palavra já nos deixa claro sobre isso. Ela foi virgem. Não negamos isso. Porque você acha que um homem ia querer simplesmente ali casar com a mulher para dar nome a um filho que nem dele é? E não ter mais nada? E ia, por exemplo, ele sustentar aquela mulher, hoje, ia viver com ela? Hoje, por esse mundo podre do jeito que está, já é difícil isso. Imagina aquela época que os judeus eram muito rígidos. É até hoje ainda. Mas mudou um pouco, era, vamos falar assim, a evolução do mundo, né? Mas naquela época era muito rígido. Então, como falar que não seria? E aqui deixa bem claro, né? Não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. O que é primogênito? Primogênito, entende, é aquele que é primeiro, né? Não sei, deve ser, né? O que diz o dicionário sobre isso? Fala justamente é isso. Porque Jesus foi primogênito e foi unigênito. Ele foi as duas coisas. Então vamos entender o que seria isso, o que seria cada um desses e qual a posição que Jesus foi unigênito e qual a posição que Jesus foi primogênito. Primogênito é o primeiro filho do casal.
ou mais o velho. filho mais velho. Qual a idade do seu primogênito? O meu primogênito tem 12 anos. A minha está com 23 anos. Foi meu primeiro filho. Então é a primogênita. Então aqui, Jesus foi o primeiro. Se ele foi o primeiro, dá a entender que Maria teve mais filhos. Isso não dá nem para discutir, né? Se o próprio dicionário já mostra sobre isso. Primogênito. É o primeiro ou o mais velho. Então, como vai falar que ela não teve mais? Não tem como. A não ser que você possa mostrar para a gente que o dicionário está errado, o entendimento é errado, e também nos mostrar qual a diferença se os dois são a mesma coisa, unigênito e primogênito. Então, deixa claro para a gente que teve outros. Então, isso que está realmente na palavra. Ou esses outros filhos que Maria teve, era também do Espírito Santo. Se era, eu não sei, mas a palavra aqui não mostra, não fala nada sobre isso. Só fala de Jesus. Só ele que ela foi dada pelo Espírito Santo, trouxe a Cristo para a gente aqui. Os demais não. Mas pelo que a Igreja Católica fala que ele era marido, então dá para entender pelo que a Igreja fala, não que é verdade. Que os outros foram do Espírito Santo. Tanto que... Mas mesmo assim que seja do Espírito Santo, não mostra também que ela teve o nascimento sem o rompimento do ímã. E tem uma passagem, não sei se eu não lembro onde está, que os discípulos chegaram e falaram: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus ele fala: a minha mãe e meus irmãos são vocês. E ele vira e fala: mulher, o que tem eu contigo? E tem a outra passagem também, não faz memória agora. Ou seja, o propósito de Maria era só trazer Jesus à terra. Tanto que Jesus era muito categórico. Né? Mulher, o que tenho eu contigo? Imagina um filho, uma mãe escutar de um filho: a minha mãe e meus irmãos são vocês. Com certeza. E tem a passagem, tá aqui nessa chave aqui, mas que põe até o nome dos irmãos, dos 4 irmãos. Das irmãs não fala a quantidade, mas põe o nome. O que a Igreja Católica inventou com isso? Isso foi um debate que eu assisti de um padre, um pastor, falando que a Igreja Católica mostra, nesse caso, diz que na Escritura Sagrada acha a mãe de cada um deles. Ok, tudo bem. Mas não mostra. O pastor pediu para ele mostrar, ele falou que não sabia onde estava, mas tinha isso e aquilo outro. Então você vê que é uma enganação. Mas aí eu te faço a pergunta. Se existia somente, vamos falar, eu não lembro os nomes, vamos falar aqui Marcos, vamos falar assim. Tiago, José, Simão e Judas. Pois é, esses 4. Será que naquela época só existia uma única pessoa com esse nome? Se eram nomes mais comuns? Como pode falar que achou o nome da mãe de cada um deles? Só para não aceitar quando fala que são irmãos de Jesus? E segundo a história que eles contam também, né, que podia que na época que primo também era considerado, de primeiro lugar, como irmãos, né? Isso. Eles alegam isso. Mas aqui a Bíblia, essa passagem que você está falando, é Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todo entre nós? Pois é. De onde lhe vem, pois, tudo isso? Isso é a Bíblia Ave Maria que disse. Com certeza. Então o nosso intuito aqui não é aqui desfazer jamais o nosso intuito, falar que a gente é intolerante religioso. Não. Tá para lá da gente. A gente vive num país
que você é livre para ter religião, um país laico, para ter religião que você. Não estamos aqui para falar mal. Nós só estamos aqui para esclarecer fato. Maria não é uma virgem perpétua. Segundo a palavra e segundo a medicina. Isso. Então por que, Roger? Perdão, Roberto. A Igreja Católica defende isso até hoje? Não sei, não tenho a mínima ideia, mas eu sei que enganação é. Com certeza, porque não tem jeito. Vamos também lá nós falamos aquela do primogênito e não falamos do unigênito, né? Jesus também é unigênito, além de primogênito de Maria, ele é unigênito de Deus. O que quer dizer isso? O único Filho de Deus. Então, Jesus foi primogênito de Maria, como eu falei, teve os dois, o primogênito de Maria e o unigênito de Deus. Então, a gente vê nessa passagem que fala sobre isso, né, de um e de outro, como já foi o Mateus mesmo falou, né, o primogênito é o primeiro. Hoje, Deus tem mais filhos. Nós que aceitamos, cumprimos a palavra de Deus, seguimos, nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus é o único Filho de Deus, mas hoje nós somos filhos de Deus, nos mostra realmente a palavra. Então, Jesus, nesse caso, como Deus, ele volta a ser o primogênito de Deus, o primeiro, hoje, né, para quem aceita. Então, Deus nos deu a adoção. Glória a Deus por isso, por essa oportunidade de se tornar filhos de Deus também. Seremos como Cristo. Mas, na época, ele era primogênito de Maria e unigênito de Deus. Volto a falar isso. Ô, Roberto, então vamos deixar bem claro aqui. A Igreja Católica considera ela como uma virgem e uma santa. Tanto que eu não sei como que é, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Eu não sei, tem nunca. Muitos nomes. Agora, na hora de nossa morte, eu não sei, que eu nunca rezei. Graças a Deus, sempre fui de berço evangélico. Mas, se eles consideram ela uma santa, ela é virgem, então ela pecou ao negar sexo ao marido. Então você aí, que é casado, que está sempre precisando da relação sexual, está em pecado. Então, vamos, conserta aí, faça as pazes com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, porque isso é seríssimo. Quando você nega, você está pecando. E falar que ela, em 1950, ela ascendeu ao céu sem pecado. Aqui mostra, se ela não teve sexo, que ela realmente pecou. Se você aceitar que ela foi virgem o tempo todo, ela não foi pura, ela pecou, como qualquer um de nós peca. Creio que Maria, sendo uma mulher, como foi escolhida por Deus, entre tantas outras, para trazer ao mundo o seu filho. Isso é de fato, eu não posso negar. Ela foi escolhida. A Bíblia fala, tanto Sim. na católica, como ela foi escolhida. Se ela merecia ou não, nós não entramos nesse mérito. Deus escolheu que ela nasceu com um propósito. Isso eu concordo plenamente. É mãe de Jesus? Sim. Porque nasceu dela. Nós não podemos tirar isso dela. Mas eu não posso afirmar que ela é virgem e que ela é uma santa. Não tem como. Pela palavra, aqui nos deixa claro sobre isso, que não tem como. Ela nasceu com pecado, que a palavra todos, não existe exceto Maria. Todos. A Igreja Católica aceita ou não. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como eu falei, hoje nós somos filhos de Deus porque nós aceitamos, buscamos, corrigimos. Então Deus nos deu esse direito, vamos dizer assim, de nos tornarmos filhos dele. Mas não adianta. Ela teve o pecado original, porque não existe lugar nenhum, exceto Maria. E por esse lado também, se ela não teve sexo com José,
ela pecou. Então, se não teve de um lado, como a Igreja Católica fala que nasceu sem pecado, ela pecou aqui. Ela não morreu sem pecado. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, né? Isso é a própria É o Bíblia que diz, diz né? aqui, ó. Então nós cremos isso porque aqui está aqui, dizendo isso. Só de eu falar que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Fala isso não, já pecou. Então, Roberto, me explica isso. Não tem, Santa, não teve pecado? pois é, a palavra... Ela não irou? Ela não xingou o marido, não brigou com o marido? Que não tem jeito. Por mais que ela seja mais correta, foi escolhida de Deus, com certeza houve alguma coisa. Teve, isso é normal entre o ser humano. Há um limite, que Deus nos permite isso. Então, porque são duas pessoas pensando diferente. Eu tenho discórdia comigo mesmo. Ah, não vou fazer isso, não vou. Vou ou não vou. Imagina outra pessoa que é completamente diferente de você. Então tem. Às vezes você faz as coisas erradas. Não tem jeito. Se ela fosse uma mulher santa, Deus não teria necessidade de mandar Jesus. Jesus veio porque foi o único santo. Porque todos que levantou antes falharam. Todos. Maria também falhou. Então, se ela era santa, precisava de Jesus ter vindo morrer na cruz? Poderia ter sido Maria morrer numa cruz. Ela fazia por nós. Ela não é santa? Agora, Não é orar por ela que ela vai fazer tudo por nós? você vai rogar por nós? É ela que vai rogar por você perante o Pai? Se a Bíblia fala que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então Maria tinha que entrar aqui no lugar do Espírito Santo. Ela era pura? Ela tinha que ser a quarta pessoa da Trindade. Com certeza. Tinha que inventar a quarta, né, pessoa da Trindade. Pois é, porque Ela era pura, pura. era santa. O fato que nós temos que rogar por ela, não é? Ela fala que ela roga por nós, rogai por nós, pecadores. Uma mulher pecadora vai rogar por outro pecador? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não vai ser aceito por Deus. Eu vi um estudo uma vez falando justamente sobre isso, que ir a Maria é mais fácil do que ir a Cristo, porque o modo de estar no entendimento lá é justamente isso, porque Jesus ia ser rígido, Maria não. Falava subindo a escada para ir até os céus. Eu falo, busca Maria, que é melhor. Porque se chegar lá em cima, Maria, olha para você ver o absurdo que é falado sobre isso. Que Maria mostra os peitos para Jesus falar, esse tem que ser salvo. Aos peitos que você amamentou, você tem que me obedecer. Olha para você ver, tem cabimento um negócio desse? Onde tem essa palavra de Deus, gente? Não tem jeito, isso foi um padre que falou. Eu não tenho aqui isso aqui agora. E um santo padre, né? Não um padre comum. A Igreja Católica colocou ele como santo padre, não é mais qualquer. Mas se precisar, eu posso até passar depois sobre isso. Não é coisa que eu estou inventando. Isso está nas normas da Igreja Católica. É umas coisas assim, gente. Mais uma vez, volto a afirmar. Assim como tem doutrinas que não são verdadeiras na Igreja Católica, há doutrinas falsas também na Igreja Evangélica. Com certeza. Tanto que eu, Roberto, umas lives atrás, nós batemos nessas teses. Com certeza. E todo aquele que contradiz, tira um tio da palavra ou acrescenta, é considerado um herege. E tem as consequências, como eu mostrei em Apocalipse. Tem as consequências. Isso para mim aqui, opinião minha, Mateus, é uma tremenda heresia. Que julgaram a goela do povo abaixo e o povo tem aceitado isto. Eu volto a afirmar, Maria não é virgem perpétua. Como nós temos costume falar, né? Eu assino embaixo também, a mesma coisa. A palavra aqui nos mostra isso. E nós, você queira ou não aceitar, aqui está mostrando isso. Nós afirmamos na palavra e segundo a medicina. A própria medicina afirma que ela não é virgem. Não havia necessidade da medicina entrar nesse caso aqui. Mas para que não haja dúvida nenhuma,
e mostrar mais detalhado sobre isso, nós pegamos sobre a medicina para mostrar que realmente é. O importante é crer nisso aqui, está aqui, que é verdadeiro. E aqui nos deixa claro isso. Não acredite em homens, eu volto a falar. Porque foi falado, não importa a sua denominação, não importa qual seja, pegue a palavra de Deus, porque ela é verdadeira, e vê se está em conformidade com o que cada pessoa te falou. Como nós estamos falando, nós dois e também, não dê crédito para gente, não dê. Faça como os bereanos, pegue a palavra depois, o vídeo vai ficar aí no Instagram, vai pegando, pausado, parando e buscando a palavra, se está falando alguma coisa além da palavra de Deus. Aqui que acontece, né, Roberto? Não tem como, gente. Talvez você esteja se perguntando. Tanto outros assuntos para vocês dois tratarem a live de toda segunda-feira com nós temos crescimento espiritual. Por que esse assunto? Sabe por quê? Por causa do engano. Sabe por quê? Nós defendemos a palavra do Senhor. Nós defendemos as escrituras com unhas e dentes. Eu, Roberto, nós temos um compromisso com o reino de pregar, falar a verdade. E por que um tema que não tem nada a ver com... Eu não sou religioso, o Roberto não é religioso. A religião foi inventada pelo homem. Tanto que essas doutrinas foram inventadas por homens. As denominações inventadas. As denominações foram inventadas por homens. Eu sou de um ministério, o Roberto é de um outro ministério. A igreja dele acredita numa doutrina, a minha talvez, muitas vezes, não pode acreditar naquela doutrina, e vice-versa. Mas a palavra está sendo pregada verdadeiramente como ela é. Mas o que? O nosso intuito aqui é esclarecer que isso não pode continuar mais como um tabu. Eu não posso ter uma mulher com um amuleto para me ser salvo. Jesus está voltando. Jesus está à porta. E se as pessoas continuarem com essas vendas nos olhos, acreditando que ela é uma virgem santa, vai se perder. O caminho é o inferno. Não tem outro que isso. Você falando sobre isso, me veio o versículo, eu não lembro. Eu tenho muita dificuldade, vou falar para vocês, de gravar o versículo. Lembro que está na palavra de Deus. Paulo fala, não sei qual carta aí, ele fala justamente sobre isso. Ele fez o que pôde pelas pessoas. Ele finaliza dizendo o seguinte: deste sangue eu estou livre. Então, eu e Mateus estamos aqui hoje, levando essa palavra até vocês, esse ensinamento, porque nós estamos livres do sangue de vocês. Não é acusando nenhum de vocês, mas nós estamos livres, como Paulo diz na palavra ali. Então, a nossa função é essa. Eu tenho o dom de mestre do ensino, e no ensino há algumas formas, né, vamos dizer assim, mais fácil de entender. Eu sou da área da apologética. O que quer dizer apologética? Defender a palavra a todo custo. Jesus defendeu a palavra a todo custo. É a minha área, eu gosto disso, de mostrar. E um dos dons que a gente vê quando estuda os dons ministeriais, uma das características mais fortes do pastor, a que eu tenho, apesar que eu não ser um pastor consagrado pelo homem, creio que sou consagrado por Deus, porque o pastor, principal ponto do pastor, você que é pastor, você vai saber disso também, é preocupação com a ovelha. Então, nós dois temos essa preocupação de te mostrar, para que você não seja uma ovelha perdida, de mostrar o que realmente está na palavra de Deus. Nós temos, vamos falar assim, essa cor de nós dois, é cumprir o que está aqui. Não importa se isso vai te agradar ou não, mas é o que está aqui. Porque Cristo fez isso com os judeus. Ele trouxe a palavra verdadeira. Eles aceitaram ou não, mas Cristo estava pondo a palavra verdadeira. A nossa função aqui também é essa, trazer a palavra verdadeira para vocês possam acordar, sair desse engano que está passando. Ou talvez você esteja escutando, vendo essa live agora, talvez você esteja chateado. Eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir desculpa, porque é a verdade. Se eu pedir desculpa, o Roberto pedir desculpa, é a mesma coisa de falar. Tudo que falamos aqui é mentira. E a minha oração, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração
E tira essa chateação. Porque muita gente fica chateado, Roberto. E às Porque a vezes, verdade dói. e às vezes está chateado porque eu estou ouvindo a coisa contrária ao ensinamento que você tinha. Então, busca, volto a falar, busca a palavra de Deus. Isso é que é importante. Ela vai te dar todo o entendimento. E nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Você que quiser nos perguntar, pode nos chamar no direct. Nós vamos estar tirando a sua dúvida. Segunda-feira que vem, nós vamos estar continuando esta live. E você vê como que é. O homem faz plano, Roberto. Mas a resposta vem de Deus. Uma linha de raciocínio que eu e o Roberto tinha era totalmente diferente. Mas nós dois oramos antes de começar essa live. Que nós queríamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mudou completamente tudo aquilo que nós tínhamos preparado. Está tudo coisa aqui que preparado. ainda não foi falado. Mas é o a quê? vontade do Pai. É o Pai. Vontade do Aqui Pai. nós não estamos para trazer letra, não estamos aqui para trazer teologia. Estamos aqui para trazer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tanto eu quanto o Mateus, nenhum de nós dois tem conhecimento profundo sobre o aramaico, o hebreu e o grego. Mas não precisamos mais nada disso, porque aqui já está tudo que tinha que ser feito. O Septuaginta, as pessoas estudiosas, já traduziu dessas 3 línguas e colocou aqui. Então aqui nós temos que falar dentro dessa palavra que está escrita aqui. Então não precisa falar, eu tenho conhecimento em teologia, eu tenho conhecimento no grego, e vem com palavras distorcidas. Não, aqui já está tudo. E se você ler e não entender direito, leia mais uma vez e peça ao Espírito Santo, ele vai te dar um entendimento. Se seu coração está realmente entregue a ele, com vontade de conhecer a palavra dele verdadeira. É isso aí, Roberto. E não podemos ter um conhecimento profundo do grego, do aramaico, né, do hebraico, mas nós somos amantes do conhecimento. Cursos teológicos são diversos. Leituras, perdi contas. Essa live aqui, ó, a gente não planejou de um dia para o outro, não. Tem mais de um mês que nós estamos estudando sobre este tema. Essas duas pessoas que estão aqui, nós não somos nada sem nosso Deus. A honra e a glória seja dada a Ele. Mas são duas pessoas preparadas. Duas pessoas que Deus tem capacitado e qualificado dia após dia para a honra e glória dele. Não é para a honra e glória nem do Roberto, não. A palavra já fala, né? Se quer gloriar, glorie em conhecer a Deus e não a glória para você. Glorie que eu conheço a Deus, eu estou na mão de Deus, a minha vida está entregue a Ele. Isso sim. E eu desafio a você a estudar. Eu vou ser bem sincero. Já fui muito religioso, Roberto. Eu entendi João 8:32 quando a verdade chegou em mim. Glória a Deus. E a verdade, Libertar. ela é libertadora. O que tira o homem da arrogância, da miséria, da pobreza, da ignorância é o conhecimento. Então busque o conhecimento. Nós estamos aqui para te ajudar, para fortalecer a sua fé. Nós estamos aqui à disposição de todos. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que tiraram o seu tempo, participou desta live. Eu convido a você a estar presente segunda-feira que vem. Convide outras pessoas para estar presente nessa live. Segunda-feira que vem nós vamos falar mais um pouquinho sobre a virgindade e nós vamos responder a outra pergunta que vem se reverberando ao longo dos anos. Maria teve mais filhos? Isso. Então, nós queremos deixar essa curiosidade para você. Roberto, foi um prazer estar com o senhor. Também mesmo. O tempo já passou, já está esgotando. Nós dois hoje tem 2 celulares para vigiar ali, ó. Tem que olhar aqui e ali. Mas Deus é fiel, Roberto. Amém. Creio que nós estamos no caminho certo. Estamos à disposição de vocês. Estamos à disposição. De ajudar. E nos ajude a compartilhar essa live, a convidar pessoas para estar
participando, a palavra ouvindo de Deus. não Roberto, não Não Mateus, mas sim a própria palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Até segunda-feira que vem. Roberto, que Deus abençoe o senhor. A Foi um nós, prazer em nome- estar com o senhor hoje. Amém. E até segunda-feira que vem, querendo Deus. Deus abençoe a cada um e um forte abraço. Amém.